Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para quem quer se aproximar mais de Deus, quer conhecê-lo melhor e fortalecer sua fé. Aqui você vai ouvir histórias da Bíblia, textos cristãos inspirados e músicas que tocam seu coração. Hoje eu vou falar sobre a questão da maldade, porque Deus permite o mal nesse mundo. E até quando a maldade vai continuar? Eu sei que muitas pessoas são incomodadas com essas perguntas. Mesmo alguns cristãos sinceros ficam encurralados quando alguém pergunta: por que Deus permite o mal? Por que tanto sofrimento? Se Deus existe, por que Ele permite tanta maldade e injustiça no mundo? Onde está Deus no meio de todas essas tragédias, doenças, injustiça social, guerras, opressão, maldade, crueldade do homem para com o homem? Se Deus existe, por que Ele não põe um fim nisso tudo? Eu sei que algumas vezes essas perguntas são feitas por pessoas que não acreditam em Deus e só querem abalar a fé de quem acredita. Querem deixar o cristão sem argumento. E se for um cristão que não lê a Bíblia e não tem um relacionamento íntimo com Deus, muito provavelmente não vai saber responder. Vai ficar cheio de dúvidas e a sua fé vai ser abalada. Normalmente, quem faz esse tipo de pergunta não está interessado na resposta, só quer contestar. Mas se você está realmente interessado na resposta, a primeira coisa que precisa aprender é que nós não somos desse mundo. Você já ouviu a expressão a escola da vida? Pois é isso mesmo. Essa vida que vivemos aqui na Terra, por poucos 80, 90, 100 anos, é apenas uma escola para a vida que vamos viver depois. Quando você é uma criança pequena e seus pais te deixam na escola pela primeira vez, você não compreende, não sabe por que foi deixada lá e não entende por que tem que passar por tudo aquilo. Tem criança que chora muito, mas ela tem que aprender sozinha a enfrentar as dificuldades e encarar os aborrecimentos. E isso faz parte do processo de aprendizagem. Mas então depois, quando os pais buscam a criança e a levam de volta para casa, ela esquece tudo o que passou, porque está de volta na segurança da casa dos seus pais. E da mesma forma, nós cristãos deveríamos aprender que a vida aqui na Terra é um breve momento de aprendizagem. Todas as dificuldades que passamos aqui nesse mundo fazem parte do processo que vai nos transformar nas pessoas que seremos para a eternidade. Nós vamos viver com Jesus na casa do nosso Pai Celestial. E Deus usa a vida aqui na Terra para nos ensinar o máximo que pode antes de chegarmos lá. Ah, mas por que eu não posso aprender essas coisas depois que eu chegar lá no céu? Porque a Bíblia nos diz que quando chegarmos no céu, Deus vai enxugar de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, 4. Isso significa que lá você não vai passar mais por tristezas, decepções, angústias e medos. Não vai ter apertos financeiros e nem vai sofrer com doenças. Então vai ser um pouco mais difícil te ensinar o que você deixou de aprender aqui. Vai demorar muito mais tempo e por isso é tão importante aprender tudo o que pudermos aqui nesse mundo. E uma das lições mais importantes que devemos aprender
é a de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo nas nossas vidas. Algumas pessoas ficam totalmente desnorteadas e não sabem como reagir em determinadas situações. Agem como se a vida na Terra fosse tudo o que existe, mas não é verdade. Se você pensar nas coisas com a perspectiva eterna, vai conseguir enxergar tudo muito melhor. Todas as dificuldades que passamos ou vemos os outros passarem são partes desse processo de aprendizado. E daqui a 1000, 2000 anos nem vamos mais nos importar com o que passamos. Quando toca o sinal para o fim da aula, os alunos saem da sala com muita alegria. Quando chega sexta-feira e a pessoa não tem que trabalhar no final de semana, ela fica feliz que a luta acabou. O mesmo acontece quando você sai de férias. E é assim que vai ser para cada cristão. Quando a morte bater na sua porta, deveria ser um momento de alegria, um alívio e uma expectativa de que o melhor ainda está por vir. E também por isso não deveríamos ficar confusos com acontecimentos estranhos, com a maldade do homem, com as tragédias e nem com situações ruins. Algumas são parte da vida. O pneu do carro furou no meio da chuva. Acontece. Outras Deus usa para nos ensinar. Meu patrão é uma pessoa difícil de lidar. Também faz parte. E outras Deus usa para nos levar para casa. O teto da igreja caiu e matou os fiéis que estavam orando. Uma ótima maneira de morrer. Eles estavam buscando a Deus e Ele os levou para casa. Mas muitas coisas más que acontecem nesse mundo são causadas pelo próprio homem. Não é Deus que promove ou financia as guerras. Também não é Deus que está matando as crianças de fome. Não é Ele que tortura, mata e oprime inocentes. E também não é Ele que polui os rios e envenena os nossos alimentos. Quem está fazendo isso há muito tempo é o ser humano. O mesmo homem que diz que não precisa de Deus, que diz estar evoluindo e se aperfeiçoando e melhorando a cada dia, se tornando mais humano, mais consciente e melhor. Esse homem que afirma que Deus não existe deveria entender que, se Deus realmente não existe, então a culpa por toda a maldade, crueldade e injustiça no mundo é do homem, porque não há ninguém mais a culpar. E se Deus realmente existe, sinto informar que a culpa continua sendo do homem, porque ele não está obedecendo e nem dando a menor atenção às regras daquele que o criou. Deus criou o mundo e nos colocou aqui para desfrutar a vida e sermos felizes ao lado dele. E ainda nos deu a liberdade de escolha. O livre-arbítrio. Você pode escolher fazer o que quiser, mas se escolher o mal, não espere receber o bem em troca. E essa é a grande questão. Não foi à toa que Deus colocou o primeiro homem para cuidar do seu jardim. Ele queria ensinar uma lição ao homem ali. Cada árvore dá o seu fruto. Se você planta pimenta, não vai colher uvas. Como está escrito em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isto ele também colherá. E ele vai colher mesmo que demore. Veja o exemplo do pé de manga. Você planta uma semente e os anos vão passando e nada de colher mangas.
demora em média uns 10 anos para começar a dar mangas. Mas quando dá muita manga. Os galhos ficam cheios, você colhe um monte para comer, dá para o seu vizinho, dá para os amigos, elas caem no chão e ainda sobram um monte para os pássaros, os bichos e muito mais. E é assim também na sua vida. Você pode plantar e plantar e plantar e achar que não vai dar em nada. Mas não se engane, um dia você vai colher. E provavelmente vai colher muito daquilo que plantou. E muitas pessoas se assustam com isso, porque elas estão acostumadas a plantar falta de paciência, irritação, desprezo e muitas outras atitudes negativas. E acham que não tem nenhum problema. Mas aí de repente a sua vida começa a dar uma reviravolta e tudo começa a dar errado e os frutos daquilo que a pessoa plantou começam a aparecer e ela não entende a razão. O ser humano vem plantando o mal há muito tempo e sempre culpa a Deus quando colhe o fruto. É o que diz aquele sábio provérbio de Salomão, Provérbios 19:3. A estupidez do homem arruína a sua vida, e no seu coração ele culpa a Deus. É o que mais acontece. O ser humano faz a maldade e depois pergunta: por que Deus permite tanto mal nesse mundo? Como eu já disse, quando nos criou, Deus nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. O homem podia fazer tudo o que quisesse, só tinha uma coisa que ele não podia fazer, e Deus não o impediu quando ele fez. Ah, mas Deus devia ter impedido o homem. Se ele tivesse interferido, estaria tirando do homem a liberdade de escolha. Como você pode escolher se não tiver opções? Se o mundo fosse totalmente perfeito, sem a maldade, você só poderia escolher o bem, porque não teria outra escolha. Então o seu direito de livre escolha seria falso. Você ia viver iludido num mundo sem opções. Mas Deus não nos enganou. Ele nos deu escolhas e nos deixou escolher o que quiséssemos. E por isso nós não podemos culpar a Deus por nossas escolhas erradas, nem as escolhas erradas dos outros. E também não adianta ficar revoltado com Deus, brigar com Ele e tentar provar que Ele não existe. Isso não retira a culpa do ser humano, só piora a situação. E culpar a religião também não nos livra da responsabilidade. Ah, mas eu não tenho culpa da maldade dos outros. Sim, você não tem. Eu também não. E eu tento sempre fazer o meu melhor e fico zangado quando vejo os homens maus fazendo a maldade e se dando bem. Ah, mas então por que Deus não para com a maldade deles? Porque ele não pode interferir na livre escolha do ser humano. O homem sem Deus acha que está certo, mesmo quando faz o mal. Ele acha que está fazendo as coisas que tem direito de fazer. Acha normal sacrificar algumas pessoas em favor dos seus interesses. É a lei do mais forte, aquela pregada na teoria da evolução. E se Deus resolvesse interferir hoje no curso da humanidade, eu tenho certeza que muita gente ia achar ruim e reclamar falando: ah, por que você parou tudo logo agora que criamos a inteligência artificial e ela vai nos ajudar a construir um mundo melhor? Você não podia ter interferido. Os homens maus têm certeza que o mundo está muito melhor sem Deus.
mas basta um olhar sincero para ver que a situação não melhorou. O homem está cada dia mais egoísta, mais insensível, mais frio, com valores cada vez mais invertidos. A sua felicidade é tão artificial como uma bandeja de frutas de cera, todas bonitinhas, brilhantes, bem pintadas, com aquela aparência apetitosa, mas não têm gosto, não têm sabor e não alimentam. Basta assistir às propagandas de televisão e os vídeos nas mídias sociais para ver as atitudes e valores de cada pessoa. As mulheres jogando olhares sensuais para as câmeras, mas sem nenhuma paixão no coração. Cada movimento é ensaiado e falso. Os homens buscam físicos perfeitos, cabelos milimetricamente cortados, aparência impecável. Fingem ser fortes e masculinos, mas cada dia estão mais afeminados. As pessoas valorizam o dinheiro e o sucesso acima das suas próprias vidas. Os casamentos são de plástico, os filhos são de brinquedo. O ser humano hoje vale menos que um cachorro de rua. Ele é egoísta, busca só os seus próprios interesses, prefere filmar uma pessoa se afogando do que estender a mão para ajudá-la. Adotam cachorros e gatos, mas matam crianças. Exaltam e valorizam a individualidade ao mesmo tempo que sofrem com a solidão e a falta de amor. Exigem respeito, mas não se dão ao respeito e nem respeitam ninguém. Buscam a espiritualidade só para completar suas paixões materiais. Adoram a criação de Deus, mas desprezam o Criador. O ser humano nunca esteve tão perdido, tão sem rumo, buscando tanto e não encontrando nada. Tudo isso porque decidiu seguir o seu caminho sem Deus. Indo por um caminho, buscando um modo de viajar, fazendo perguntas a todos ao meu lado, querendo saber com as pessoas que não sabem a resposta, jogado como um barco no mar atormentado. Olho ao redor e vejo gente se odiando. Eles dizem que a escada do sucesso temos de escalar, mas não sabem o que dizer quando enfrentam algum problema, pois dinheiro e sucesso não conseguem ajudar. Fazem armas modernas e dizem que vão nos proteger, mas essas armas vão levar o mundo à destruição. Busquei de todo jeito um meio de parar toda essa luta e trazer paz para o mundo e para o meu coração. Enchi minha mente com a ciência de livros e dos mestres, tantos fatos e números na minha mente amontoar, mas cá dentro minha vida continuava tão vazia. Sabia que algum dia a resposta ia encontrar. Descobri que ser feliz não é ter muito dinheiro, um carro novo, um anel, uma garota pra namorar. Queria algo que a bomba atômica não podia derrubar, algo dentro de minha alma que podia me libertar.
eu percebi que o que eu estava buscando era mais do que o mundo podia me oferecer. Abri meu coração e pedi para o Senhor entrar. Desse dia em diante uma nova vida comecei. Ouço muita gente dizer que sabe as respostas, mas se sabe então me diga, porque tem medo de morrer. A única coisa que eu posso dizer que realmente me ajudou foi quando encontrei Jesus e minha mente Ele libertou. A única coisa que eu posso dizer que realmente me ajudou foi quando encontrei Jesus e minha mente Ele libertou. Você está escutando o programa Deus sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre a maldade no mundo. Por que Deus permite o mal nesse mundo? E até quando toda essa maldade vai continuar? Eu acho muito interessante quando vejo uma pessoa que não acredita em Deus decidir colocar a culpa nele pela maldade no mundo. É um contrassenso. Se ela tem certeza que Deus não existe, então por que ele seria culpado de alguma coisa? Se você é um desses que acredita que não existe vida após a morte, então por que não vive intensamente a sua vida? Pare de se importar com os outros e comece a passar por cima de quem for preciso para conseguir o que você quer. Se você tem certeza que depois da morte não existe nada, então não vai sofrer nenhuma consequência. Mas sabe por que as pessoas racionais não fazem isso? Porque apesar de demonstrarem que não acreditam em Deus, elas temem o que pode acontecer depois dessa vida. Paulo explicou em Romanos 2, 14 e 15, quando as pessoas que não seguem a Deus fazem naturalmente as coisas que são do agrado dele, elas mostram que têm a lei de Deus escrita nos seus corações, testemunhando junto da sua consciência e dos seus pensamentos, seja acusando ou defendendo. Por isso elas se revoltam tanto contra Deus, porque não querem acreditar nele, mas querem culpá-lo de tudo de ruim que existe no mundo, que por sinal foi causado pelo homem sem Deus. Mesmo sem acreditar em Deus, essas pessoas gostariam muito que ele consertasse o mundo, retirasse toda a maldade e depois saísse de cena para elas aproveitarem o resultado. Elas não querem se submeter a Deus, não querem honrá-lo, só querem colocar nele a culpa dos próprios erros, como diz o provérbio que li agora há pouco, Provérbios 19:3. A estupidez do homem arruína a sua vida, e no seu coração ele culpa a Deus. Mas e quanto aos cristãos que tentam sempre fazer o que é certo, se esforçam para seguir a Deus e ainda têm que ficar suportando toda essa maldade no mundo? Uma pergunta que muitos cristãos fazem é: até quando a maldade vai continuar? Inclusive, essa pergunta foi feita ao próprio Deus pelos mártires que morreram por causa do seu testemunho. Está escrito lá em Apocalipse 6:10. Até quando Deus vai permitir que o homem mau continue fazendo a maldade nesse mundo? É uma coisa muito difícil para um cristão nesse mundo ver os homens maus se dando bem. É difícil de engolir e incomoda cada pessoa que tem amor ao próximo. Mesmo quem confia em Deus e sabe que a justiça divina nunca falha,
Mesmo quem sabe que no céu tudo vai ser diferente, mesmo quem sabe que o juízo vai vir sobre os homens maus, ainda assim é difícil ver toda a maldade do homem e ficar em paz. Algumas vezes dá uma verdadeira revolta quando vemos homens maus fazendo maldade, se dando bem e saindo impunes. E isso aqui no Brasil é uma coisa comum, mas também por todo o mundo podemos ver homens maus fazendo maldades sem que nada aconteça a eles. E aí o cristão e até os não cristãos que acreditam em algum Deus ficam pensando se esse Deus não é injusto. Muitos questionam a sabedoria de Deus, outros questionam a existência de Deus. E é claro que não falta aquelas pessoas que dizem: ah, se eu fosse Deus, eu ia fazer assim e assado. No fundo, todos querem que as coisas sejam resolvidas do seu jeito. Até mesmo nós, cristãos, gostaríamos de ver a justiça divina ser mais instantânea. O sujeito fez o mal e recebe a punição na hora. Mas eu preciso falar aqui que, pessoalmente, eu gosto muito de Deus ser um Deus paciente, misericordioso e que sempre perdoa. Porque eu sei que eu piso na bola demais. Eu não me acho um santo. Sei que pelos padrões de perfeição divina eu estou lá no final da fila. Então gosto de saber que Deus não se irrita facilmente, que não nos destrói rapidamente e nem nos julga com dureza. No passado, Deus já foi muito rígido. Podemos ler sobre isso no Antigo Testamento, naquele tempo quando a humanidade era bárbara, quando os homens não tinham princípios e Deus estava tentando ensinar todo mundo a se comportar da maneira certa. Ele deu a sua lei para guiar o seu povo, e as punições para quem violasse a lei eram muito severas, e precisavam ser, porque o homem era indomável, sem respeito e selvagem. As pessoas hoje em dia gostam muito de falar da sabedoria das antigas civilizações, ficam romantizando as ruínas dos impérios passados como se fossem povos muito mais sábios e civilizados do que nós. Mas a verdade é que muitos desses impérios eram povos selvagens e bárbaros, ainda que parecessem civilizações avançadas. Eu me lembro que assisti uma reportagem certa vez sobre uns arqueólogos que descobriram as ruínas do templo do Deus do Esfolamento. Deus do Esfolamento! Gente, eles arrancavam a pele das pessoas para oferecer a esse Deus. As civilizações antigas eram bárbaras. Ofereciam seus filhos queimados na fogueira aos deuses. Comiam as crianças nos tempos de fome. Era uma barbaridade atrás da outra. O respeito ao ser humano foi ensinado por Deus através da sua lei e foi um ensino forçado. E ainda assim o povo de Deus demorou muito para aprender. Muitas vezes eles se desviaram de Deus e seguiam bezerros de ouro, postes de deusas e outros ídolos malucos. O homem de hoje fica se gabando de não ser assim, mas ele também está indo pelo mesmo caminho.
Quando o ser humano se afasta de Deus e abandona a lei e os princípios divinos, ele começa a voltar ao barbarismo. O temor a Deus e a consciência do castigo divino foram duas coisas que mantiveram a humanidade sob controle por muitos séculos. E mais tarde, quando Jesus veio, ele pregou uma lei muito mais rígida que a lei de Moisés. Não era mais olho por olho e dente por dente. Agora, se alguém batia em você, você tinha que oferecer a outra face. Não era mais amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Agora era para amar o seu inimigo, perdoar os que te maldizem e orar por quem te persegue. A humanidade foi então alcançando a sua maturidade, e quem trouxe essa maturidade foi o cristianismo. Deus queria ensinar o homem a ser mais como ele. Queria que o homem aprendesse a perdoar, e perdoar como Deus perdoa. Porque no fundo Deus ama o ser humano, ele ama a sua criação, mesmo quando o homem não está agindo de forma correta. Ainda assim Deus ama, tem paciência e tem esperança. Ele falou através do profeta Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do homem mau, mas quero que ele se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Ele sabe que o homem mau é mau, sabe de todo o mal que ele está fazendo, mas ainda assim dá uma chance, 2, 3, quantas forem preciso, para ver se o homem mau se arrepende. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, lá em Mateus 18, ele perguntou assim: até quando eu devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7, mas 70 vezes 7. Jesus não estava definindo um número exato de vezes para você perdoar, só 490 vezes. O que ele quis dizer foi: perdoe quantas vezes for necessário. Porque é assim que Deus faz conosco e com os homens maus. Engraçado isso que eu falei agora, né? Conosco e com os homens maus. Numa frase eu já me separei dos homens maus e me coloquei numa classe distinta de homem bom. Nós fazemos isso muitas vezes sem ver. Nós vemos a maldade e a crueldade de alguns homens, nos comparamos a eles e falamos assim: eu nunca faria algo assim. E realmente nós que temos Jesus dentro dos nossos corações, somos movidos por Ele a fazer o bem, mas devemos sempre nos lembrar que também erramos e que em algum momento podemos fazer o mal, mesmo que seja sem querer. Pode ser até um momento de raiva, mau humor, ou seja lá o que for. Quando Jesus foi chamado de bom, lá em Marcos 10:18, ele respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, só Deus é bom. Jesus vivia no corpo de homem e sabia que nenhum homem é bom. Ele sempre soube o que o homem tem no seu coração. O apóstolo João disse em João 2:25, ele não precisava que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que há no homem. Então nós temos que partir do princípio de que ninguém é santo, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Temos sempre que lembrar o que o rei Salomão falou quando orou a Deus pelo seu povo, lá em 1 de Reis 8:46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, perdoa-os.
Reconhecer que nós temos a capacidade de errar e de fazer o mal nos ajuda a sermos mais humildes e aprender a ter mais compaixão e misericórdia, até mesmo com aqueles que sabemos que são maus. Na verdade, especialmente com eles. Não que eles mereçam, porque não é uma questão de merecimento. Aliás, nenhum de nós merece o que Jesus fez por nós. Como disse Paulo em Romanos 5:8, Deus provou o seu amor por nós quando Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Nós deixamos de ser pecadores por causa do sacrifício que Jesus fez por nós. Hoje nós somos justos, mas não porque viramos santos de repente. Somos justos porque fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. E Deus, no seu amor, espera que todos os homens recebam esse presente e se tornem justificados. Só assim poderão ficar aptos a entrar no céu, mesmo sem merecer, porque, como eu falei, não é por merecimento, mas por amor. Mas mesmo sabendo de todo esse amor que Deus tem para com todos os homens, ainda assim nós achamos que os homens maus deveriam receber o seu castigo, e bem rápido, sem demora. A verdade é que nós não somos pacientes, e muito menos misericordiosos como Deus é. Vocês se lembram lá da história do Jonas? Quando Deus mandou ele pregar para os moradores de Nínive, ele não queria. Mas depois daquele episódio da baleia, mudou de ideia e foi. Passou por toda a cidade pregando para eles se arrependerem e se voltarem a Deus. E todos se arrependeram. Foi um sucesso. Jonas devia ter ficado muito feliz, mas não ficou. Sabem o que aconteceu? O Jonas achou ruim com Deus, porque Deus perdoou o povo de Nínive. Está escrito lá em Jonas 4:1. Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado, e falou com o Senhor: Não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu não queria vir, e por isso fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, demora para ficar zangado, tem um enorme prazer em perdoar e se arrepende de fazer o mal. Esse é Deus, Ele quer perdoar, mas nós não. Nós queremos é ver o circo pegar fogo. E pelas profecias bíblicas nós sabemos que vai chegar o momento que Deus vai julgar toda a humanidade de acordo com as suas obras. Os cristãos não vão ser julgados nesse grande dia, graças a Deus, ou melhor, graças a Jesus, porque Ele se sacrificou por nós e como nós recebemos o seu sacrifício e o aceitamos como nosso Salvador e Redentor, então já fomos justificados, como eu disse aqui antes. E assim, no dia do juízo final, quando Deus reunir todos os mortos de todas as eras em frente ao seu trono e abrir os livros da vida de cada um e abrir o seu grande livro da vida para ver quem vai ser encontrado nele, nesse momento nós já estaremos lá atrás com Jesus e os anjos assistindo tudo. Vai ser um evento único, o julgamento de toda a humanidade. Em Apocalipse 20:12 conta que todos os mortos, grandes e pequenos, vão estar lá diante de Deus. Conta que o mar vai entregar os seus mortos. A morte também vai entregar os seus mortos e o além vai entregar os seus mortos.
Todos aqueles que ficaram presos em algum lugar no mundo espiritual vão ter que se apresentar perante Deus. Ou seja, todos os homens de todas as eras, menos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Esses foram salvos pelo sacrifício de Jesus, e quando ele retornou na sua segunda vinda, derrotou as forças do anticristo e aprisionou o diabo por 1000 anos, levou cada um dos que eram seus para o céu, como tinha prometido em João 14, 2 e 3. Eu vou preparar um lugar para vocês, e virei outra vez e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam lá também. Eu acho isso muito reconfortante, só de saber que eu não vou estar naquela fila lá do juízo final, morrendo de medo, já vale a pena tudo o que eu tiver que passar aqui nessa vida. Ser salvo por Jesus é o maior presente de todos. Obrigado, amigo, pelo bem que nos fez, por nos dar tantas coisas, por voltar outra vez. Nos momentos difíceis, você vem transformar o difícil em fácil, para nos ajudar. Você deu sua vida, nos tornando imortais, nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Você deu sua vida, nos tornando imortais, nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Você deu sua vida, nos tornando imortais, nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Obrigado, amigo. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja, aquele programa que te inspira a se aproximar de Deus. Hoje estou falando sobre a maldade no mundo, porque Deus permite o mal nesse mundo. E até quando essa maldade toda vai continuar? Nós cristãos não gostamos de ver os homens mal se dando bem nessa terra. E isso não vem de hoje. Lá no Salmo 73, Asaf declarou: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram,
faltou pouco para que eu escorregasse, porque tive inveja do homem arrogante quando vi que ele prosperava. Não vi sofrimento na sua morte. O seu corpo era forte e sadio. Eles ficam livres de problemas normais e não sofrem como os outros. Por isso usam o orgulho como um colar e a violência como uma capa. Seu coração está cheio de maldade e sua mente só faz planos perversos. Zombam de Deus e falam coisas más. Fazem planos para oprimir os outros, falam mal de Deus e a sua língua orgulhosa dá ordem a todos. E até o povo de Deus segue o seu caminho e acredita no que dizem. Eles dizem: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não vai descobrir. E assim os maus seguem em segurança e suas riquezas aumentam. Parece até que não adiantou nada seguir o caminho correto e me livrar da maldade. Mas quando entrei no seu templo, então percebi o fim deles. Deus os coloca em locais escorregadios e os deixa cair na destruição. Eles serão todos destruídos de repente e serão totalmente consumidos de terrores. Isso é muito forte, consumidos de terrores. Uma vez, muitos e muitos anos atrás, sei lá, deve ter mais de 20 anos, eu estava assistindo o Jornal da Noite e vi uns políticos que foram visitar um colega internado no hospital. Não me lembro quem era e nem me lembro do nome de ninguém, mas lembro que esse político estava no estado terminal. Ele ia morrer de qualquer jeito e sabia disso. Então seus colegas foram visitá-lo. Na saída, os repórteres pararam para entrevistar os políticos e perguntaram como estava o colega doente. Um deles disse que quando estava lá, o amigo no leito de morte segurou o braço dele e falou: "Não me deixe morrer." Ele estava desesperado porque viu chegando aquela hora que todo homem vai ter que encarar. Seja bom ou mau, arrogante ou humilde, todos têm que passar pela morte. Mesmo aqueles que acham que esse dia nunca vai chegar. Mesmo aqueles que pensam que vão encarar a morte com a mesma arrogância que encararam os homens. Mas a grande verdade é que quanto mais perto essa hora fica, mais o medo aumenta, o orgulho diminui e o desespero toma conta. E se por acaso nada disso acontecer com algum homem arrogante, e ele conseguir manter a pose até o último suspiro, quando cruzar a porta para outra vida, vai descobrir que lá ninguém debocha de Deus. Como está escrito em Gálatas 6:7. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Então nós aqui temos que nos confortar com a verdade de Deus. Temos que confiar que, apesar de Deus saber da maldade do homem, ainda assim ele sempre quer dar mais uma chance para esse homem mau. Porque depois da sua morte, o destino dele já está selado. Eu acredito muito que o mundo dá muitas voltas, e se por algum acaso aqui nesse mundo o homem mau não receber de volta todo o mal que ele semeou, com certeza depois dessa vida ele vai receber. No livro do Apocalipse, na parte que conta sobre os últimos dias, quando os cristãos são perseguidos e mortos pelas forças do anticristo, lá no capítulo 6 tem uma parte quando João vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E eles clamavam: "Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não vais julgar e vingar o nosso sangue
dos homens maus que habitam na terra. Aí cada um deles recebeu uma túnica branca comprida, e Deus falou para que eles esperassem mais um pouco, até que se completasse o número de todos os cristãos que também iam ser mortos como eles foram. Então, muitas vezes, o que Deus está fazendo é esperando até que a maldade do mundo chegue a um patamar insuportável. Não insuportável para nós, porque isso aí já está, né? Mas insuportável para Deus, porque aí ele vai ter a última palavra. E a coisa não vai ficar boa para a galera do mal. Eles não vão ter como fugir, nem para onde fugir. Então, gente, se em algum momento da sua vida você sentir raiva, revolta, ficar zangado por causa da maldade que acontece nesse mundo, da impunidade, de todo o mal que os homens fazem para todo lado, pare um momento e se lembre que o seu destino é muito diferente. Não se assuste com a maldade do homem, não se revolte com as injustiças e nem questione Deus por causa do mal que o homem faz. Deus sabe muito bem o que está acontecendo aqui nesse mundo, e Ele conhece o coração de cada pessoa e sabe de todos os pensamentos e intenções de cada um. E no tempo que achar melhor, Deus vai pedir conta de cada homem mau. Cada um deles vai ter que encarar Deus mais cedo ou mais tarde, e isso é inevitável. E enquanto isso, o nosso destino vai ser morar com Jesus na casa do nosso Pai Celestial, lá naquela cidade preparada por Deus para os seus filhos, que é descrita nos 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22. Todos os profetas da antiguidade esperavam por ela, e também todos os apóstolos e discípulos de Jesus. Paulo explicou isso em Hebreus 11, quando falava dos heróis da fé. Hebreus 11, 13 a 16. Todos esses morreram na fé, não alcançando as promessas, mas viram-nas de longe e as saudaram. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem essas coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas desejavam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Eles estão todos lá e estão esperando por nós. Cada cristão que entra pelos portões da cidade celestial é recebido com muita alegria por Jesus, pelos seus anjos e por todos os irmãos da enorme família da fé que chegaram lá antes de nós. E ainda tem aquela festa de 45 dias que vai acontecer no céu, a festa das bodas do Cordeiro. Quando Jesus voltar, ele vai se reunir com todos os cristãos de todas as eras. E isso também está lá no Apocalipse 17:7. Mas essa é uma outra história que eu vou ter que contar em outro programa. Olhe para o mundo de hoje. Existe algo mais lastimável que loucura, que cegueira, que liderança sem inteligência, sem amor, uma massa de humanidade correndo confusa, levados à brutalidade, impulsionados não pela sabedoria, mas por paixões vulgares. O tempo deve chegar, e o tempo vai chegar,
quando a maldade destruirá a si mesma. Quando a maldade for arrancada da terra, espinhos, cavos e ervas daninhas, o joio será separado do trigo. O homem perverso que a uma definha serão os malditos lançados ao fogo. Vai ser o começo de um mundo novo. Os homens malignos não farão mais as guerras, e os mansos somente herdarão a terra. Nem a morte, nem a dor ficarão pra destruir. Só a verdade, só o amor viverão pra sempre aqui. Quem quiser viver um novo mundo tem que ter assim um amor profundo pelas criancinhas, pelos animais. Tem que abandonar o egoísmo, dividir os bens vai ser preciso. Não seremos pobres, nem ricos demais. Nesse paraíso só de amor, vamos preservar a natureza, vamos adorar o Criador. Novo mundo, nova terra, novo tudo, pra você e pra mim. Vai ser assim, vai ser assim. Quem quiser viver num novo mundo tem que ter assim o amor profundo pelas criancinhas, pelos animais. Nesse paraíso só de amor, vamos preservar a natureza, vamos adorar o Criador. Novo mundo, nova terra, novo tudo, pra você e pra mim. Vai ser assim, vai ser assim. Venha para um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, cheia de paz, amor, gozo, é só alegria. Novo mundo. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que já foram ao ar aqui na rádio e ainda muitos vídeos inspirados sobre diversos temas cristãos. Se quiser mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 31996903688. 31996903688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Espero você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana.